Já imaginou você acordar todo mês com R$ 1.000 pingando na sua conta sem você precisar fazer praticamente nada, sem você precisar vender alguma coisa, fazer um bico ou até mesmo alguma renda extra, só porque você escolheu bem aonde que você vai investir seu dinheiro. E o melhor disso tudo é usando apenas 4 fundos imobiliários, que são isentos de imposto de renda e vai te pagar aí R$ 1.000 todos os meses. Para muita gente parece difícil e até mesmo impossível chegar numa meta aí de receber R$ 1.000 pingando na conta isento de imposto de renda todos os meses. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo aqui com uma planilha que eu criei e usando 4 fundos imobiliários que são considerados seguros e excelentes aí, e tem muito tempo de recorrência no mercado, já está muito tempo no mercado pagando seus dividendos. Então se você tem um sonho de viver de renda investindo em fundos imobiliários, fica aqui até o final desse vídeo e eu vou te pedir para você se inscrever aí no canal, que a gente está chegando próximo da nossa meta de 1.500 inscritos, e também ativar o sininho que toda semana tem vídeo novo para vocês. Então vamos lá pro vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo de como investir em fundos imobiliários para você receber R$ 1.000 na sua conta todos os meses. Tem gente que acha que para viver de renda precisa ter 1.000 ativos na sua carteira, precisa ficar com um gráfico no computador ali 24 horas estudando, aplicando, e também precisa ter muito dinheiro investido. Mas não, tem como você começar com pouco dinheiro. Hoje eu vou te mostrar fundo imobiliário aqui que custa menos de R$ 10, você já pode começar a investir nele e ele vai te pagar dividendos já no mês que vem. E não precisa você ficar com o gráfico aberto ali, se aprofundar muito no ativo e ter 100 ativos na sua carteira para você receber dividendos todos os meses. Basta você ter uma carteira enxuta, com ótimos fundos imobiliários ou ações e bem diversificada ali, para você não correr tanto risco. Mas antes de eu te mostrar de fato esses 4 fundos imobiliários, eu vou só te falar aqui como que eu vou separar esses fundos imobiliários para investir. Eu vou separar aqui 2 tipos de fundos imobiliários, que é o de tijolo e de papel. Vai ser 2 de tijolo e 2 de papel. Existe outro tipo de fundos imobiliários, né, como os FIAGROS, onde você investe no agronegócio, mas eu não vou falar deles agora. 2 fundos de tijolo vai ser um de logística e outro de shopping, que são fundos imobiliários considerados grandes aí no mercado e que tem muitos investidores. E os 2 fundos imobiliários de papel, eles investem em dívidas atreladas ao mercado imobiliário. Tem um que acompanha o CDI e o outro nem tanto. Porém, são 2 fundos imobiliários também considerados gigantes aí no mercado imobiliário. E eu vou diversificar dessa forma aqui, porque como eu falei para vocês, isso faz mitigar um pouco o risco, né? E traz ali uma consistência e mais uma segurança para sua carteira. Por isso que eu vou diversificar dessa forma. E aí, cada fundo imobiliário desse vai ter uma missão de te pagar R$ 250 por mês. Então a gente vai fazer os cálculos ali bonitinho. Eu vou abrir aqui os fundos imobiliários para vocês, para te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Basta você estudar o que você está fazendo. Vamos lá falar do primeiro fundo imobiliário. O primeiro fundo imobiliário é do setor de logística, que é o HGLG11. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar do HGLG11. É um gigante no setor de logística, né, de galpões logísticos. Esse aqui é o HGLG11. Hoje uma cota sua custa R$ 152,29. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,59% de dividend yield. E ele tá com desconto na sua cota, tá? Esse fundo imobiliário era bem difícil você ver um desconto na sua cota. Hoje ele tá sendo negociado a 0,94 do PVP. Vamos supor que esse fundo imobiliário vale R$ 100 e você tá comprando ele por R$ 94 hoje. Então ele tá no desconto. Tem muita gente que deixa para comprar os fundos imobiliários quando ele tá lá em cima. E aí o dividend yield dessa pessoa que comprou lá em cima, ele vai ser bem menor. E quem pegar na promoção, consequentemente, o seu yield on cost, não, o seu dividend yield vai ser maior, porque você está pegando ele com desconto. Hoje esse fundo imobiliário aqui tem 506 mil cotistas, 506 mil investidores, tá? Como eu falei para vocês, o valor justo da cota dele é R$ 162,74 e hoje ele está R$ 152. Então ele tá sim com um desconto muito grande na sua cota. O valor patrimonial dele também é de 5,50 bilhões de reais. E a sua vacância é de 3,5. Para quem não sabe o que é vacância, é muito bom você sempre analisar a vacância de um fundo de tijolo, porque isso mostra a quantidade, né, a porcentagem de imóveis ali que o HGLG11 tem desalugados, que estão desalugados no momento. E a taxa de administração do fundo é de 0,60% ao ano. Isso aqui é a taxa de administração, né, dos diretores lá do fundo, do pessoal que administra o fundo. E aqui é o dividend yield do HGLG11, como eu te falei, ele paga recorrente. Vou puxar os últimos 5 anos aqui para você ter uma noção, ó. De vez em quando ele dá uns picos aí e decide pagar muito para os seus investidores, mas como vocês podem ver aqui, ó, ele mantém a recorrência dele todos os meses, ele paga ali geralmente 1,10. É um fundo imobiliário bem previsível de quanto que ele vai pagar. E aqui é nos últimos 12 meses o HGLG11 pagou R$ 13,20 para quem investiu nele, somente comprou uma cota, né? Como vocês viram aqui, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, e ele mantém sempre essa recorrência aí pagando 1,10. Pode ser que ele aumente, pode ser que também que ele diminua, dependendo aí da sua vacância ou de algumas dívidas do
fundo imobiliário. Então agora eu vou lá na planilha, eu vou colocar o preço da cota do HGLG11 e também quanto que ele pagou de rendimento, e aí a gente vai somar de quantas cotas que a gente precisa para ele gerar R$250 aí no mês de dividendos o HGLG11. Deixa eu colocar aqui FII HGLG 11. Valor da cota dele atualmente está R$ 152,29. Ele pagou 1,10 o seu último dividendos, como a gente viu lá. E as cotas do HGLG11 a gente vai precisar de 228 cotas. E aí ele já vai gerar R$ 250,80 por mês. Agora vamos falar do segundo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário é também de tijolo, como eu falei no começo do vídeo. É um fundo imobiliário que investe em shopping. Para quem não sabe, quando você vai no shopping ali, naquelas lojas gigantes ou até mesmo as pequenas, quando você vai fazer uma compra ali, aquela loja ela precisa pagar o aluguel pro shopping, e o shopping ele é administrado por algum fundo imobiliário. E aí, então, vamos supor, você vai numa Renner, faz uma compra, a Renner paga o aluguel para o shopping paga o fundo imobiliário, e o fundo imobiliário paga o investidor que investiu no fundo imobiliário. Então, é como se fosse um cashback. Você que investe em fundos imobiliários aí, que investe em shopping, você está indo lá comprar e aí o fundo imobiliário te paga depois do aluguel daquela loja. Então, o segundo fundo imobiliário é o XPML11, um gigante aí no setor de shopping, é bastante conhecido no mercado de fundos imobiliários. Hoje uma cota do XPML11 está R$ 100,50. Nos últimos 12 meses ele pagou 10,94% de dividend yield e também está com desconto na sua cota de 0,86%. Como eu expliquei lá, vamos supor que esse fundo vale R$100, você está pagando R$86 por esse fundo. Tem muitos fundos imobiliários que estão com desconto na sua cota, principalmente fundo de shopping de tijolo e principalmente também fundo de papel. O XPML11 hoje tem 592 mil investidores. O valor patrimonial dele, aí, quanto que ele tem investido em shoppings pelo Brasil todo, é de 6,66 bilhões de reais e a vacância dele é de apenas 4%. 4% das suas lojas ali no shopping estão desalugadas. O valor justo do XPML11 é R$117 e hoje ele está custando R$100. O último dividendo pago por ele foi 0,92 centavos. Você investiu R$100 e recebeu 0,92 centavos. Vamos ver aqui agora a recorrência, né, de pagamento do XPML11. Nos últimos 2 meses ele pagou R$10,99, ó, 0,92, 0,92, 0,92. Esses fundos de tijolos, a maioria deles são bem previsíveis, tá? Se ele não tiver tanta vacância, se não tiver muito alavancado, os pagamentos deles são bem previsíveis. Como vocês podem ver aqui, ele paga muito tempo. Só que na pandemia, né, que os shoppings tiveram que fechar, então ele deu uma pausa ali no pagamento de dividendos, não tinha renda entrando, as lojas não estavam vendendo, estava tudo fechado, então ele deu uma caída, mas aí depois ele já voltou ao normal e continua pagando recorrentemente. E aqui é a lista de imóveis, né, do XPML11. Em São Paulo ele tem 13, é onde ele mais tem shopping em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Amazonas. Então, onde ele está mais concentrado ali é em São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, que é considerado as maiores cidades do Brasil. E agora vamos lá para a planilha para colocar o valor dele e ver quanto que a gente precisa para ter os R$250 dele, né? Hoje uma cota dele tá R$100,50, pagou o último dividendo 0,92, a gente vai precisar de 270 cotas, deixa eu ver, não, acho que é 272 cotas dele, que vai voltar R$250,24 ali todos os meses. Beleza, agora a gente vai para o terceiro fundo imobiliário e o primeiro fundo imobiliário de papel. Ele é o KNCR11. É um fundo imobiliário que investe em dívidas atreladas ao mercado imobiliário, para quem não sabe. Todos os fundos de papéis pagam mais do que os fundos de tijolo. Por quê, Rickson? Só ir pela lógica, gente. Fundo de papel investe em dívidas atreladas ao mercado imobiliário. Então, a empresa que pegou ali a dívida do KNCR11, ele pode acontecer alguma coisa e ele não pagar. Então, é mais arriscado do que investir em imóveis físicos. Imóveis físicos estão ali, o máximo que pode acontecer é de não alugar aquele imóvel. Como vocês viram lá, 4% e 3% aí de vacância nos dois que eu mostrei. Então, por ser um fundo de papel, ele é mais arriscado porque ele está investindo em dívidas e o fundo de tijolo, os imóveis físicos estão ali. Então, ele vai pagar mais, ele tem que pagar mais por conta do risco. E aqui o KNCR11 hoje está R$ 104,66. Nos últimos 12 meses pagou 12% de dividend yield. E ele está um pouco acima do seu preço justo. Esse aqui, ele acompanha a taxa do CDI. E como a gente está atualmente com o CDI em 15%, ele paga 15%, né, que é a taxa do CDI, mais 2% ao ano isento de imposto de renda. Então ele não abaixou o preço dele. Os investidores mantêm ele na carteira e tem investidores que estão até comprando por conta disso. Quanto maior a taxa ali do CDI, né, mais ele vai pagar. E é por isso que ele não está com desconto na sua cota. E atualmente o KNCR11 tem 414 mil investidores e o valor patrimonial dele é de 7,79 bilhões. Até agora
ele é o maior entre os dois fundos imobiliários que eu mostrei, né? Mesmo ele sendo de papel. Uma cota do valor justo dele é R$ 101 e hoje está R$ 104, diferença ali de R$ 3 o valor da sua cota. O último rendimento pago por ele é R$ 1,20, né? Como eu falei para vocês, você investe quase o mesmo valor que você investe num fundo de tijolo, porém você recebe mais dividendos por ele ser um fundo mais arriscado. E agora vendo a recorrência de pagamento dele aqui nos últimos 12 meses, ele pagou um total de 11,80 centavos para quem comprou uma cota dele nos últimos 12 meses. E como vocês podem ver aqui, ele quase que também mantém a consistência do valor de pagamento de dividendos, né? Aqui, agosto de 2024, 0,95, 0,95, R$ 1. E aí ele vai aumentando. Ele deu uma aumentada aqui para quem tá vendo, ó, desde abril até agora, porque a taxa de juros básica do país aumentou. Atualmente a gente está numa das maiores aí desde 2006, está em 15%. Então, quanto maior a taxa Selic, mais ele vai pagar. Então agora vamos colocar ele na planilha e ver quanto que a gente precisa ter para ele gerar aí R$ 250 de rendimento. O valor da sua cota é R$ 104,66, né? Então, no último dividendo ele pagou R$ 1,20. Vou colocar aqui KNCR11. Ele vai precisar de 209 cotas para ele gerar 250,80 centavos ali todos os meses. Vamos pro último fundo imobiliário e o que custa menos de R$ 10 que eu falei para vocês é o VGHF11. VGHF11 hoje atualmente custa R$ 7,69. Nos últimos 12 meses aí é o que mais pagou de dividendos entre esses últimos três fundos, tá? 13,95%, e ele está com desconto na sua cota de 0,9%. Atualmente esse fundo imobiliário tem 393 mil investidores e o patrimônio dele aqui, dentre os outros, é o menor de todos, é 1,41 bilhão. O último rendimento pago por ele, 0,10. E o valor justo dele, gente, como eu falei, R$ 8,57 e hoje ele está R$ 7,69. Ele está com desconto aí bem legal na sua cota. E a consistência dele aí nos últimos 12 meses é praticamente a mesma coisa dos outros fundos imobiliários, né? Ele está pagando consistentemente. Ó, aqui, esse mês que ele pagou 0,10, mas os outros meses ele pagou 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Não quer dizer que ele vá continuar pagando no próximo mês já 0,10, mas possivelmente que ele continue pagando entre 0,9 e 0,10 ali normalmente. E aí vamos colocar lá então no VGHF11 o valor da sua cota na planilha. Vou colocar aqui VGHF11, o valor da cota 7,69, último dividendo 0,10. E eu vou precisar de 2.500 cotas, que vai voltar ali R$ 1.001,84 todos os meses. E agora mostrando para vocês aqui quanto que vocês precisam ter aplicado nesse fundo. No HGLG11 você precisa ter R$ 34.722 para ele te voltar R$ 250 todos os meses. No XPML11 você já precisa de menos, R$ 27.336. Muito menos do que o HGLG11. E nos fundos imobiliários de papel, você é lógico que vai precisar de menos e vai receber mais. Porém, lembre-se sempre que o risco é maior. No KNCR11, 21 mil e no VGHF11, 19 mil. O total que você precisa para receber esses R$ 1.000 é R$ 103.157 todos os meses. Para muita gente, esse valor aqui é como se a gente estivesse jogando um balde de água fria, né? Porque querendo ou não, para a maioria dos brasileiros, R$ 100 mil é muito dinheiro sim. Mas lembre-se sempre, gente, que isso aqui é uma meta para você chegar. Não quer dizer que você vá pegar, a não sei que você tenha sobrando, você já ganha muito bem, os R$ 100 mil e vai comprar 4 fundos imobiliários já para ganhar R$ 1.000 todos os meses. Não, isso aqui a gente vai montando a escadinha aos poucos. Eu deixei para mostrar para vocês aqui o último fundo imobiliário que custa menos de R$ 10, para você se lembrar que com menos de R$ 10 você já consegue investir e no próximo mês você já vai receber rendimento desse fundo imobiliário e desses aqui também que se você tiver mais dinheiro você vai investir também. E é dessa forma que começa, escadinha por escadinha. Você não vai começar já ganhando R$ 1.000 de dividendos todos os meses, todo mundo começa de baixo. A maioria das pessoas começa de baixo, a não ser que já tenha muito dinheiro ou receba muito bem, tem uma organização financeira aí bem estruturada, né? Mas para quem está começando, não desanima. Você vendo R$ 100 mil, eu preciso de R$ 100 mil para poder receber R$ 1.000 todos os meses. Não desanima, gente. Lembrando que isso aqui é renda passiva, a sua renda ativa, o seu trabalho, você vai continuar ganhando dinheiro aqui e investindo uma boa parte desse seu dinheiro para o seu futuro, para futuramente você estar recebendo dividendos e alcançando a sua liberdade financeira. E se você decidir de fato viver dos seus rendimentos, da sua renda passiva, você larga a sua renda ativa aqui e vai viver de renda passiva e já vai ter alcançado aí a sua liberdade financeira. Então não desanima,
vendo que precisa de 100 mil reais, 30 mil, 20 mil reais. Não, começa aos poucos. No começo não vai mudar muita coisa no seu bolso, não vai mudar praticamente nada, mas vai mudar uma coisa que vai ser essencial, que vai ser a sua mentalidade. Em vez de você pegar 10 reais e gastar com alguma besteira, você vai pegar 10 reais e vai fazer ele trabalhar para você, mesmo que no começo você receba pouco. Você vai pegar esses 10 reais e investir, e no mês que vem já vai receber dividendos desse dinheiro. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aí pra gente quanto que você já recebe em dividendos, ou se você pretende começar a investir em fundos imobiliários para receber dividendos todos os meses, isento de imposto de renda. Deixa aí nos comentários, até mesmo para você inspirar mais pessoas a começar a investir. Ó, e se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para vocês, não esquece de se inscrever aí no canal, clicando no sininho, ativando as notificações, para vocês receberem as notificações que toda semana tem vídeo novo com conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. E também não esquece de deixar um like, o like ajuda muito, para você é de graça, mas pra gente aqui faz total diferença e ajuda muito o YouTube continuar a indicando o vídeo para outras pessoas, para elas começarem a investir também. Então muito obrigado a você que viu o vídeo aqui até o final e eu te vejo no próximo vídeo.